Seja muito bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Estamos aqui para a gravação de mais um conteúdo indispensável para o seu crescimento, seja ele espiritual, social, tá? Independentemente de qual a sua formação. Hoje nós vamos trazer, entre outros assuntos aqui no canal, que nós abordamos diversos temas, falar sobre a minha primeira impressão a respeito desse livro, Filosofia para quem não é filósofo, de Peter Gibson. Vou fazer uma pequena análise do primeiro capítulo 1, tá? Eu não vi todo o capítulo. E o que me chamou a atenção nesse trabalho, nesse livro, e desde já eu agradeço a sua participação, a sua inscrição no canal, caso já esteja inscrito. E se você é novo aqui no canal, se inscreva. Caso goste do nosso conteúdo, nós temos mais de 500 vídeos sobre diversos temas, né? Sejam eles mais sérios ou menos sérios, né? Polêmicos ou não. Temos aqui um conteúdo vasto para você aí fazer sua pesquisa e utilizar como uma base para o seu conhecimento. Então, qualquer dúvida, caso deseje nos ajudar, ou se inscrever em algum curso, ou querer adquirir as nossas obras, tá? Você pode estar em contato pelo telefone 819-8870-9867. Aí você entra em contato pelo Zap e a gente vai ter um total cuidado em atender você e trazer algumas informações a mais. Bem, então, esse livro aqui vai nos trazer. Ele, na sua capa, né, já chama atenção, né? É uma capa, é um mapa mental, tá certo? Isso é interessante porque nós precisamos ter uma construção não só no plano concreto, mas no plano mental, algumas imagens. Então, ele traz aqui alguns teóricos, né, da filosofia, as suas principais áreas de debate, construção, de análise e até mesmo de refutação sobre temas como, por exemplo, deixa eu conectar aqui direito, deixa eu ver se está pegando. Por exemplo, que está dando chiado aqui, não sei se vai depois interferir com vocês, mas ficou melhor. Bem, então ele traz aqui, por exemplo, algumas imagens de alguns filósofos, por exemplo, Nietzsche, Descartes e Sócrates. Particularmente, eu gosto muito do Sócrates, de Platão, de Aristóteles e de Descartes, tá? Entre outros. Não gosto muito do Nietzsche, porém tem algumas coisas que dá para ser bem aproveitada nele, né? Fazer uma reciclagem interessante. Então, aqui, por exemplo, muitos filósofos, como Nietzsche, Platão, Protágoras, Pirot, vão debater basicamente o tema verdade. Não é? Sejam elas verdades religiosas, sejam políticas, científicas, até mesmo filosóficas. Né? Temos alguns indivíduos debatendo o tema razão. E ele colocou aqui como Aristóteles e Sócrates, tá certo? Nós temos outros indivíduos debatendo a questão do que é a natureza, como ela é formada, de onde ela vem, para onde ela vai, né? Crisipo e Zenão de Sítio são esses principais que vão trabalhar. Temas como transcendência, temos Kierkegaard, São Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, sociedade em geral, ou civilizações, né? Envolvendo aí a parte urbana, a cidade, né? A construção. Temos Foucault, né? Infelizmente, que é um cara da esquerda, mas ele tem coisas lá que devemos estudar e perceber que, às vezes, encontramos grandes falácias, tá? Hobbes, Rousseau e Sen, né? Aí ele vai explorar a existência e ser Spinoza, Heráclito, né? A pessoa e o si mesmo, Schopenhauer, Sartre, Locke, Hegel, né? Marx, Beauvoir, valores e éticas, temas como esses importantíssimos para o futuro ou para a atualidade. Aí você vai encontrar personagens como Epicuro, Kant, Singer, a questão da mente, né? Descartes, Demócrito, a questão do conhecimento, Humer, e entre outros. Então, é muito interessante essa capa, achei bastante interessante. E aqui, atrás do livro, aqui, tá?
Tá assim: filosofia para quem não é filósofo. Recursos visuais intuitivos, imagens históricas e filósofos clássicos e modernos, tá? É interessante nesse livro essas duas coisas, as imagens, né? Tanto um desenho quanto imagens históricas, né? Como estátuas e quadros e fotos de filósofos, né? Isso é interessante. É como se fosse não só um livro de filosofia, mas que envolvesse pinturas, né? Interessante isso também. O livro necessário para todos aqueles que buscam respostas para as questões mais inerentes, ou seja, questões importantes ao ser humano. Um mergulho profundo no mundo da filosofia. Bem, filosofia para quem não é filósofo cobre todos os principais aspectos da filosofia, suas escolas de pensamento e seus filósofos mais expoentes, de maneira bem explícita e acessível. Encontre infográficos relevantes, sessões de resumos, ideias para leituras complementares e uma série de questionamentos para estimular o avanço de sua aprendizagem. E assim, a compreender as diferenças entre Platão e Aristóteles e as diferentes interpretações sobre a natureza do conhecimento, os princípios da metafísica e da ontologia, as bases da argumentação lógica, segundo diversos filósofos, além de uma infinidade de outras questões. Então, é um livro básico, mas que é um pouco intermediário, nível médio, tá? Não é só um livro básico, mas um nível médio para você até mesmo dar início ao estudo da filosofia, tá? Obviamente, sempre ressalto, é necessário entender que cada escritor, independentemente da sua formação ou área de estudo, de pesquisa, ele tem um pressuposto. Então, é necessário a gente perceber esse pressuposto e depois extrair só aquilo que é interessante, aproveitável, bom e útil para a compreensão de um todo. Mas esse livro é interessante, e vale a pena dar uma estudada. Aqui na orelha, né? Aqui na orelha do livro tem assim: filosofia é um assunto muito agradável. Ela levanta perguntas difíceis a princípio, algumas podem parecer impossíveis de responder. No entanto, depois de aprendermos os métodos de destrinchar o problema, o prazer passa a ser a emoção da caça. Uma ideia leva a outra. Momentos empolgantes e de revelação vem a seguir. Além de fornecer o desafio de resolver enigmas, a filosofia tem a ver com tudo o que é importante na verdade. A maioria dos estudantes dessa disciplina fica fascinada com uma ou outra área em particular, mas também é essencial manter uma visão ampla, e é isso que esse livro oferece. Então, um estudante de filosofia, obviamente, ele tem a sua posição, porém, ele é necessário ter uma visão ampla do aspecto da filosofia. E na parte do livro, né, na orelha aqui, vocês estão vendo? Temos assim: Peter Gibson é um estudioso e inveterado com diversos diplomas em literatura inglesa e filosofia, dentre os quais um doutorado defendido na Breck College, na Universidade de Londres. Ele acredita firmemente que a difusão do conhecimento filosófico é capaz de melhorar o mundo, sendo, portanto, fundador do site filosofiaideias.com, que cataloga ideias filosóficas propagadas ao longo dos séculos. Então, é um cara formado, conhecedor amplo da filosofia, e vale a pena, sim, dar uma estudada. Então, o livro tem 14 capítulos. Aí o capítulo 1 é o que é a filosofia. Eu vou abordar esse tema hoje aqui, tá bom? Capítulo 2, verdade. Capítulo 3, ele vai trabalhar o tema sobre razão. Capítulo 4, existência. Capítulo 5, conhecimento. Capítulo 6, mente. Capítulo 7, pessoas. Capítulo 8, pensamento. Capítulo 9, linguagem. Capítulo 10, valores. Capítulo 11, ética. Capítulo 12, sociedade. Capítulo 13, natureza. Capítulo 14, transcendência. Então, são 14 capítulos que ele desenvolveu através de temas. Esses temas ele vai mostrando aí diversos assuntos e teorias. Bem, na introdução, ele mostra aqui muitas ilustrações, muito mapa mental, tá? Figurinhas que assim fazem você assim aprender, né? Aprender, tá? Não é um desperdício, né?
às vezes as pessoas pegam assim, um livro como esse e acham que é um desperdício de ficar colocando imagem, gráfico, algo assim desse gênero. Não, isso vale a pena. Aqui algumas fotos de filósofos, tá vendo? Acho que você vai ficar embaçado. Aqui, ó. Temos aqui os filósofos do iluminismo. Deixa eu ver aqui o que eu vou citar aqui para vocês. Pronto. Então, ele vai trabalhar no capítulo 1, o que é filosofia, apresentando os aspectos mais abrangentes do que os filósofos se preocupam. Por exemplo, o filósofo vai estudar, não é, o que é um objeto, o que é um número, o que é uma vida, o que é uma pessoa, o que é uma sociedade. Deus existe? O que é história, o que é um evento, o que é um fato, o que é casamento, né? E assim por diante. No capítulo 1, página 11, ele define filosofia assim: podemos, portanto, definir a filosofia como a tentativa de compreender a realidade e a vida humana em termos bem gerais, estudando ideias essenciais aos nossos pensamentos, para formar uma imagem guiada por boas razões. Os filósofos tendem a questionar tudo, até a natureza de sua própria área de estudo. Então, eu gosto de dizer o seguinte: hoje eu não vejo muito isso nos livros de filosofia, mas assim, a filosofia nasceu, tá, com a preocupação, com duas preocupações. A primeira preocupação era saber se a mitologia era real. Se a mitologia não é real, eu preciso encontrar a realidade. Ponto. E o segundo ponto era, se a mitologia não é real e o que eu encontrei é real, é necessário eu verificar. Por quê? Às vezes, se eu sair da mitologia e ir para uma outra explicação sobre o cosmos, eu poderia criar uma outra espécie de um subgrupo, de uma outra categoria mitológica. Então, não ia adiantar eu sair dos deuses do Olimpo e criar outros deuses. Não iria adiantar essa procura. Portanto, foi necessário progressivamente o desenvolvimento em alguns aspectos assim aleatórios da filosofia, porque assim muitos filósofos eles não vão se unir, né, em busca para ver se existe verdade. Ao contrário, eles vão discutir, eles vão dialogar, em alguns aspectos vão concordar, e outros vão se autorrefutar. Daí assim vai a história da filosofia. Então, a filosofia, para mim, eu entendo que ela sempre buscou a verdade, tá? Então, e ao mesmo tempo, ajudou o cristianismo, de uma forma que, hoje em dia, as pessoas quase não trazem isso dentro dos manuais ou da literatura da filosofia. Então, a princípio, a filosofia ela vai refutar tudo que não está na razão, na lógica e nem na realidade. Aí aqui traz outros exemplos. E na página 15, ele fala sobre método de estudo. Ele diz assim: na Grécia Antiga, a filosofia era estudada principalmente por meio de conversações nas escolas famosas, com livros sendo um resultado ocasional. Tá? Eram conversas, diálogos muito extensos, né? Então, por sua vez, na Europa medieval, o foco principal residia em explicar os famosos textos antigos que haviam sobrevivido, especialmente os de Aristóteles. Então, enquanto no início, eles, na época que os primeiros filósofos estavam vivos, se preocupavam em discutir, dialogar, refutar. Posteriormente, muitos anos depois, agora, a igreja, a religião e a sociedade europeia vão estudar os textos escritos que sobreviveram de muitos filósofos, e um dos principais é Aristóteles. Então, com a chegada da imprensa, tornou-se possível dar uma ampla circulação a novos livros, e a filosofia centrou-se no debate escrito entre os principais eruditos que com frequência viviam isolados uns dos outros. Então, o surgimento de várias universidades novas no século XIX mudou imensamente a prática da filosofia, e hoje em dia os principais filósofos, em sua maior parte, passam suas carreiras dentro do departamento da universidade. O seminário universitário moderno lembra as conversações das escolas antigas,
mas também existem inúmeros trabalhos publicados em revistas especializadas, com respostas críticas de colegas e conferências internacionais regulares que se concentram nos tópicos especializados dentro da filosofia. A seção da ciência dividiu os filósofos. Alguns deles abraçaram as novas descobertas físicas como uma expansão da filosofia tradicional, enquanto outros declaravam que ela era algo à parte, ocupando-se do pensamento das abstrações das verdades eternas. Então, a filosofia não somente serviu para o bem, para o mal, para discordar, mas tentou servir ao homem para que ele não se enganasse com outrem e também para que ele não se auto-enganasse consigo mesmo. Mas aconteceu casos como esses. Então, o último tipo entre os métodos variáveis da filosofia é o surgimento moderno da lógica formal. Aristóteles inventou a lógica formal, mas essa habilidade forneceu nas margens da filosofia até o século XX, quando as linguagens formais se tornaram mais expressivas e potentes. Então, filósofos da tradição analítica viram-se como ferramentas para estender o seu pensamento racional para um território novo, ao mesmo tempo que acrescentavam o tipo de precisão normalmente restrita à matemática. E o que vai me chamar a atenção são dois, a princípio, no capítulo 1, para a gente poder quase encerrar aqui o vídeo, é a parte 16, página 16 e a página 17. Primeiro, ele vai falar sobre cerca de 6 tipos de críticos que condenam a filosofia e que isto vai dar subsídio para fazer argumentações que criam acusações ou objeções contra o estudo da filosofia. Tá? Então, a gente vai ver na página 17 as principais objeções contra a filosofia. A primeira, eu trago aqui para vocês, que ele diz assim, teólogos, na página 16, teólogos temem que o questionamento contínuo solape as doutrinas pré-estabelecidas sobre as quais a religião precisa se fundar. Então, isso é verdade caso a religião, caso o teólogo tenha a sua religião ou a sua doutrina fabricada, né, artesanalmente, né, inventada, né, falseada por alguma autoridade humana, por exemplo, a Igreja Católica. Bem sabemos que tudo que a Igreja Católica, dentro da sua doutrina, é uma grande falsificação. Por exemplo, a doutrina do purgatório, a doutrina da oração à Mãe de Deus. Então, tudo isso, quando nós, se quiséssemos questionar, iremos perceber automaticamente que isso não se baseia na Bíblia, por exemplo, e não se baseia no mundo real. Então, é uma falsa religião. Se isso acontece, então o teólogo ele vai temer de fato. Por outro lado, quando nós pegamos a teologia reformada, ela se fundamenta em quê? Se nós fôssemos questionar na mesma proporção que questionamos a Igreja Católica, como exemplo, tá? A doutrina da salvação pela fé se fundamenta em quê? Nas cartas de Paulo, na obra meritória de Cristo, e assim por diante, no Novo Testamento. Tem embasamento, tem segurança, tem respaldo, tem fundamentação, tem evidência textual. Opa, aí a filosofia vai dizer, ok, mas ela vai continuando a perguntar para que aquele teólogo reformado não invente posteriormente uma ruptura dentro daquilo que a filosofia disse que, ok, entendeu? Então, de fato, existem teólogos que temem realmente a filosofia e existem teólogos, como, por exemplo, Tomás de Aquino, Agostinho, entre outros, que não temem a filosofia. Ao contrário, a filosofia é um recurso, é uma ferramenta, é uma arma própria da advinda, né, ou conjugada, ou que se relaciona, ou que se aproxima cada vez mais da teologia, no sentido dessa teologia ser, de fato, coerente. Né? Então, temos diversos críticos, né, envolvendo feministas, poetas,
pessoas pragmáticas, até pessoas que não entendem de nada, e em feministas, momento de ideologia, vê a filosofia como algo ameaçador, né? Você pega a filosofia e se você é um agente que quer subverter a realidade, a filosofia pode servir a esses indivíduos. Porém, se manter a filosofia como ela é de fato, a filosofia vai exterminar esses indivíduos no sentido no plano da razão, né? Da mentalidade. Então, as principais objeções da filosofia que o autor apresenta na página 17, no capítulo 1, é a seguinte: ela enfraquece a doutrina religiosa. Isso é verdade. Se você pega o testemunho de Jeová, se você pega o espírita, se você pega qualquer falsa religião pseudo-cristã, né, que o cristianismo não é de Constantino, não é do Vaticano, não é da Igreja Reformada, não é de nenhum homem, de nenhuma organização denominacional, o cristianismo, tá? Era advém de Jesus Cristo. Então, mas essas denominações que constantemente elas vão se corrompendo ou se afastando da realidade, elas temem a filosofia porque a filosofia vai questionar, vai perguntar se aquilo que esses indivíduos estão vivendo, né, tanto no plano real quanto no plano físico, é de fato coerente, né? Por exemplo, então existe realmente teólogos e não teólogos que temem ou não a filosofia. Isso a vocês aqui um pouco. Então ele fala também sobre que como objeção ou como acusações que a filosofia ela não cria progresso na sociedade. Mas o autor, na sua página posterior, capítulo 1, ele vai apresentar as objeções e as refutações sobre essas acusações, tá? Não vou me prolongar nessas questões aqui agora, tá? A não ser que o vídeo alcance muitas visualizações e vocês peçam, aí eu vou comentando, porque eu só comentei um, são várias objeções, tá? Essa primeira que eu comentei foi a que eu achei mais interessante. E a próxima é porque a filosofia pode ser ruim para a sociedade porque ela é imprecisa, ela fica só questionando, só perguntando, só desafiando, né? Também diz assim, não respeita provas, ou seja, você pega assim, por exemplo, a evolução, a teoria das espécies de Charles Darwin. Você pega um fóssil, fóssil. Ah, então Deus não existe. Pronto, aí o filósofo chega assim, não, fóssil não é evidência. O que é evidência? Onde você encontra esse fóssil? Quem disse que o fóssil prova que Deus não existe? Quem foi? Foi Darwin? Por que Darwin diz isso? É assim, vai. Então, o filósofo, ele não aceita provas, vamos dizer assim, fabricadas, né? Tivemos aí até, eu assisti hoje no Kawaii, um vídeo de uma mulher muito inteligente e ao mesmo tempo que falsificou uma espécie de tecnologia e muito rica, estudou em uma grande universidade, não me recordo o nome dessa mulher, mas ela enganou muitas pessoas, tá? Criando uma falsa tecnologia que trabalhava muito com a espécie de doenças através do sangue, né? E quando a descoberta de que aquela máquina não funcionava, o mundo dessa pessoa caiu. Então, o filósofo, quando pega uma máquina dessa, vai questionar, será que funciona de verdade? Entendeu? Ignora a emoção. Então, a filosofia, em geral, a filosofia ela não abraça as emoções. Tá? E isso é uma objeção contra a filosofia. Então, a filosofia representa interesses masculinos, uma objeção feita por socialistas ou feministas. Então, a filosofia, para muitos, é cheia de jargões, de termos, de metodologias. Então, isso dificulta uma pessoa comum de entender a filosofia e as pessoas não conseguem compreender. Uma conspiração elitista, uma conspiração da burguesia, uma conspiração capitalista, uma conspiração machista, uma conspiração do cristianismo. A filosofia serve a uma classe burguesa, né, e tal,
coitado de mim, né? A filosofia está me destruindo, a filosofia está me oprimindo, a filosofia é o meu opressor. Não, nada disso. Mas há essas objeções contra a filosofia. Por fim, não tem uso prático. Então, a filosofia, para muitas pessoas, não serve para nada, não serve para trazer o pão de casa, o pão de cada dia, não serve como passagem, não serve para pagar a conta de água, de energia, enfim. Então, são várias objeções contra a filosofia. Então, isso foi o que me chamou a atenção nesse livro, né? E, entre outras coisas, né? Tem coisas aqui que você percebe que não está certo e outras coisas que você recebe informações que você desconhecia. Eu mesmo desconhecia algumas objeções contra a filosofia. Eu conhecia pelo menos 4, 3. Aqui eu numerei 1, 2, 3, 4, quase 10 objeções. Eu conhecia só 4. E aqui esse livro me trouxe mais informações que eu não tinha. Isso é importante. Vale a pena adquirir o livro, tá? Ressalto a vocês que nenhum livro que eu cito aqui, que não é de minha autoria, eu não ganho nada. Se você quiser nos ajudar, você pode adquirir os meus livros sobre ateísmo e comunismo. Aí você está me ajudando ou nos ajudando, fazendo alguma doação no Via Pix e também compartilhando, deixando seu like, sua sugestão, seu comentário, já nos ajuda. E também se inscrevendo no canal. Mas nenhum desses livros que eu faço resenha, comentário, crítica, eu ganho por nada disso, tá bom? Nem editora, nem autor, ok? Bem, então ele vai trazer muitas coisas aqui interessantes, tá? Muita coisa interessante que vale a pena você compreender e se empenhar, né? Procurar se esforçar. Vou finalizar aqui citando a página 25, capítulo 1, que já é a página final, falando sobre o início da filosofia, né? Aí fala que foi Contário de Mileto, aí depois Empédocles, Heráclito, Anaxágora, Demócrito, Parmênides, Pitágoras. Aí diz assim, página 25, a natureza precisa ser a fonte de todas as verdades e controladora da vida humana. Então, a realidade externa, a realidade absoluta, a verdade absoluta, a physis precisa que nós a venhamos perceber e ser dirigido por essa physis, né, por essa natureza. Então, uma rebelião filosófica decidiu que a maioria das verdades e dos assuntos humanos era mera questão de lei ou convenção, nomos. Esse debate, nomos physis, deu início a um grande tema da filosofia. Ou seja, nós descobrimos isso ou inventamos isso. Ou seja, nós acreditamos em uma verdade absoluta ou inventou-se essa verdade absoluta. Nós acreditamos que a verdade não é absoluta ou inventamos isso, ou uma coisa ou outra. Nós acreditamos que o aborto é errado porque inventamos ou porque descobrimos que é errado, ou se é certo, né? Aí diz assim, todo o nosso suposto conhecimento, matemático, histórico, geográfico, filosófico, bíblico, todo o nosso suposto conhecimento são fatos ou criações humanas. Então, é isso que é interessantíssimo na filosofia. Nosso conhecimento sobre nós e sobre o mundo, ele é fato ou é apenas uma invenção ou uma convenção social? Aí diz assim, os sofistas, os principais inimigos dos filósofos, né, argumentaram que quase tudo que acreditamos é convenção social e não fato. Então isso é verdade, principalmente hoje em dia, né? Tudo que as coisas, toda a maioria das coisas de hoje em dia, elas são invenções humanas, mas não são fatos. Por sua vez, não que eu esteja dando razão aos sofistas, tá bom? Não estou dando razão nenhuma aos sofistas, mas muito do que as pessoas acreditam é uma convenção. E é nesse sentido que os filósofos vão questionar não somente as convenções, mas os próprios sofistas, mostrando a eles que os fatos eles existem independentemente das convenções, porque as convenções são a corrupção do fato, a ilusão. Então, Protágoras vai iniciar o relativismo,
defendendo que todos os supostos fatos são apenas o ponto de vista de alguém. Ou seja, uma pessoa que chega ao fato X, na visão dos relativistas, é apenas um ponto de vista. Mas não pode ser ponto de vista, tá? Isso vai ser autocontraditório. Por sua vez, Geórgias propôs a ideia ainda mais radical do ceticismo, dando razões pelas quais não devemos acreditar em absolutamente nada. Ou seja, nós temos aqui já pelo menos três correntes que vão desviar ou vão guiar a própria filosofia, né? Por exemplo, a corrente que entende que existe um motor imóvel, uma verdade absoluta, ela percorre todo o plano histórico, vai e vem, sem deixar de existir. E, ao mesmo tempo, nós temos uma outra concorrente dessa corrente, que é o relativismo. Ela vai relativizar tudo. Ela vai relativizar tudo. Aí, depois disso aí, nós temos uma outra concorrente da verdade absoluta, do relativismo, que é o ceticismo. Então, nem a verdade absoluta, nem o relativismo está certo. O que está certo é o ceticismo. Então, a filosofia, depois que refuta a mitologia e tal, vai surgir uma outra visão de mundo, né? Então, é interessante a obra, vale a pena adquirir, porque ela traz algumas informações importantes, traz alguns mapas, né? Alguns desenhos, Heráclito, Parmênides, os pré-socráticos, Demócrito. É um livro muito interessante, recheado de ilustração, né? Isso faz a gente mentalizar cada vez mais. Então, esse foi a minha conclusão, meu review do livro Filosofia para quem não é filósofo. Recomendo, tá? E esse foi apenas a pequena análise do capítulo 1. Então, se você gostou desse conteúdo e quiser mais vídeo como esse, só dizer aqui no nosso canal. Então, até um próximo vídeo. Forte abraço. Até mais.